Nós estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, hoje recepcionando com muita alegria, com muita satisfação, o presidente da OAB do capítulo de Bauru, o Caio Augusto dos Santos. Caio, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e certamente nós teremos muita coisa para conversar. Eu é que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui na TV Prevê. Bom, antes de entrevistar o Caio, nós queremos registrar que está no site da TV Prevê uma pesquisa sem nenhum critério científico, mas que pede que o nosso visitante informe sobre a sua perspectiva das prioridades para Bauru nos próximos 6 meses. Educação, pavimentação, saúde, segurança e transporte são os itens lá relacionados. E, para nossa surpresa, o item saúde aparece aqui com 70% dos anseios da população bauruense. E em segundo lugar, empatados, estão pavimentação, segurança e transporte com 8%. Continue votando, hein? Caio, é uma alegria muito grande trazê-lo aqui no mês do advogado. Nós tivemos no dia 11... o Dia do Advogado, Dia da Instituição dos Cursos Jurídicos, que data de 1827 em São Paulo. A Universidade de São Paulo hoje tem a faculdade mais antiga, ao lado da Faculdade de Direito do Recife. E os advogados comemoraram este dia e os estudantes já não celebram mais o tradicional pendura. Como é que foi esta celebração? Como é que você entende esta comemoração na qualidade de presidente do capítulo bauruense da OAB? Eu penso que é um dia muito importante para todos nós, é um dia que marca a existência dos cursos jurídicos, o surgimento, com muita força da atividade da advocacia, que não representa outra forma, senão a forma de poder atestar aí o exercício do direito de defesa do cidadão. De maneira que no 11 de agosto é uma data onde nós renovamos forças, realizamos alguns eventos no âmbito da subseção de Bauru. Nós tivemos logo pela manhã do dia 11 de agosto a inauguração da Sala do Advogado, cujas dependências estão instaladas perante o Fórum das Execuções Penais, e naquela ocasião nós tivemos a oportunidade de cumprir uma dívida moral que tínhamos com um grande advogado e colaborador da subseção, Dr. Fábio Francisco Ferreira Bento, que foi o nosso coordenador da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público, já falecido, também integrante da Comissão de Direitos Humanos e que leva o nome desta Sala do Advogado. Algumas autoridades estiveram presentes para nossa felicidade, o Dr. Davi, um dos juízes das varas da execução penal, lá esteve, e foi uma ocasião onde nós pudemos nos confraternizar. Ficamos felizes com essa conquista de uma nova dependência para auxílio dos advogados no exercício das suas funções. E mais à noite, nesse dia 11 de agosto, nós também realizamos uma das entregas de carteira, onde os novos advogados e estagiários recebem as suas credenciais profissionais, e naquela ocasião também comemoramos com a outorga de um reconhecimento ao Dr. Jair Avalone, que é um advogado que consta hoje com mais de 50 anos de exercício da advocacia, da sua profissão, e que sem dúvida alguma é um exemplo de condução da vida profissional para todos esses novos advogados. Ao lado dessas festividades, Samuel, foi um dia que ao longo de todo ele nós pudemos sopesar e pensar bem o que representa a advocacia para esse país. Eu costumo dizer, e não é apenas pela condição de presidente de uma das subseções do estado de São Paulo, mas é pelo fato de olharmos um pouco para a história.
Este país tem uma dívida com a Ordem dos Advogados do Brasil. Não existe um movimento social, um movimento importante sequer desta nação, até mesmo no contexto do Estado, do nosso município. A OAB sempre se mostrou presente, empunhando todas as bandeiras de representação dos direitos de cidadão. E isto não se trata de apenas fazer esta lembrança para dar conta da importância dos advogados e da advocacia para essa nação, mas era para dizer também ao cidadão que nós não vamos recuar quanto ao cumprimento do nosso dever. Esse é o ônus que o advogado precisa trazer, que a advocacia precisa trazer. É o ônus de sempre estar atento para a defesa dos direitos de cidadania. E esta é a razão de que, por exemplo, junto à Casa do Advogado da subseção de Bauru, nós mantemos hoje 54 comissões em atividade, algumas institucionais, outras voltadas para o atendimento do cidadão e da população, notadamente a população carente, que precisa de um auxílio, de uma orientação quanto ao seu direito. O povo bem informado, a população sabendo o direito que tem e que não tem, é uma população que vai reivindicar os seus direitos e que, portanto, trará e criará uma sociedade muito melhor e muito mais justa a todos nós. É tudo isso que representa o 11 de agosto para nós. O 11 de agosto representa libertação, representa luta, representa batalha, reivindicação de tudo aquilo que é o atestamento do direito para o exercício de uma boa vida em coletividade. O que a OAB está fazendo para o seu profissional? Nós sabemos que, por exemplo, lá os advogados têm a farmácia, têm a sua livraria, tem uma série de palestras, de cursos. Eu queria que você informasse ao advogado. Aliás, quantos advogados nós temos em Bauru? Nós temos aproximadamente 3.400 advogados. Quantos filiados à OAB? 3.400 filiados à OAB, na subseção de Bauru, que abrange 3 comarcas, Bauru, Piratininga e Duartina. Bom, e agora sim, eu pergunto, quais as atividades que a OAB de Bauru está possibilitando ao seu associado? No que diz respeito a esses auxílios, nós precisamos listar, como você disse, a presença desse braço assistencial, que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo. Hoje nós contamos, junto à Casa do Advogado, com uma sede regional da CAASP, que coloca à disposição dos advogados e seus dependentes não apenas a questão da farmácia e da livraria, que trabalha com preços muito mais atrativos e de custos, porque a OAB não visa lucro, a CAASP não visa lucro nesse sentido, como também mantém lá um gabinete odontológico, onde os advogados e seus dependentes também, por preços subsidiados, poderão levar adiante aí a sua saúde bucal. Muitos médicos, das mais variadas especialidades, também são credenciados pela CAASP para o atendimento mediante o empenho de recursos menores do que aqueles praticados no mercado, diante do subsídio e do auxílio dado pela CAASP. E nós temos, inclusive, perante a subseção local, uma coordenadoria, a comissão da CAASP, exercida pelo Dr. Juscelino André de Lima, que em parceria, recebendo orientação da CAASP de São Paulo, tem desenvolvido um excelente trabalho, até mesmo relacionado às campanhas voltadas para o cuidado com a saúde do advogado, que periodicamente a CAASP tem feito. Ao lado de todos esses benefícios, nós temos o benefício de fundamental importância, que é a proteção dos chamados direitos e prerrogativas, que antes de serem direitos particulares dos advogados, são direitos que pertencem à coletividade. Sem direitos e prerrogativas respeitados pelas autoridades, o advogado é desprovido do instrumento das armas necessárias para defender o cidadão. E aqui, perante a subseção de Bauru, nós temos uma grande guerreira, uma grande batalhadora, a doutora Alcimar Luciane Mazieiro Mondilo, que é nossa diretora da subseção local,
e tem desenvolvido um trabalho muito aguerrido, tem estado em contato muito próximo com as autoridades para levar o seguinte recado: a autoridade é um estado de espírito, não é uma insígnia que se ostenta no peito. A autoridade que goza desta prerrogativa de ser autoridade respeita o cidadão e quer ouvi-lo, e quem dá voz à cidadania é o advogado. Graças a Deus, no contexto da nossa subseção, a grande maioria das autoridades respeitam os direitos e prerrogativas. E nós contamos com o apoio dessas autoridades para fazer com que aquela minoria que não respeite seja punida junto aos seus órgãos de corregedoria, e a OAB jamais se amedrontará de levar adiante toda e qualquer postulação no sentido de punição das autoridades que se desviam do seu caminho. Esta Comissão de Direitos e Prerrogativas tem exercido um trabalho fundamental. Assim como, Samuel, e me permito também, estendendo um pouco mais para dar conta do que a OAB tem pensado para poder auxiliar a comunidade, nós temos o nosso vice-presidente, o Dr. Alessandro Bien Cunha Carvalho, que está realizando um trabalho de integração de aproximadamente 12 das nossas comissões, em parceria com as autoridades de segurança pública da cidade de Bauru, tentando mapear e realizar um trabalho de criação de sugestões para que nós tenhamos condições de combater esse grande problema social que é a disseminação do uso da droga, notadamente perante as nossas crianças. Nós não podemos nos esquecer que a droga, o uso dela é a porta de entrada sim para a criminalidade, ao mesmo passo que traz todas aquelas situações penosas e dificultosas vivenciadas no contexto familiar. E por isso, de público, vai o agradecimento da presidência da 21ª subseção da OAB São Paulo ao Dr. Alessandro, nosso vice-presidente, que tem sido um incansável batalhador, não apenas no apoio restrito a Dr. Alcimar na defesa dos direitos e prerrogativas, mas nesse trabalho social voltado para a comunidade. Bom, Caio, nós estamos recebendo muitas perguntas aqui, nós vamos até passar por elas para o nosso telespectador, até porque, se houver tempo, nós vamos listar algumas informações que eu gostaria que você passasse, aquilo que pensa a OAB de Bauru nesses assuntos, quer seja de abrangência estadual ou de abrangência nacional. O Carlos do Jardim Solange, doutor Caio, tem um processo junto à Justiça Federal contra o INSS, que está nas mãos do juiz desde dezembro de 2009, para ser assinado. O que devo fazer para agilizar? Afinal, comecei o processo em 2006. Na verdade, a própria ausência de estrutura humana e aparelhamento da Justiça Federal tem feito com que os processos tenham um longo caminho a percorrer. É uma realidade que nós vivenciamos, não apenas neste processo que está sendo exemplificado, mas em muitos outros. Essa foi a razão, inclusive, Samuel, que na última estada em Bauru, da Corregedora da Justiça Federal, doutora Suzana Camargo, que a OAB estivemos presentes, eu e a doutora Alcimar, fazendo uma reivindicação para a instalação de uma nova vara junto à Justiça Federal em atividade perante aqui a nossa comunidade, justamente para otimizar o andamento desses processos. O primeiro aconselhamento que eu daria a este cidadão que está buscando o seu direito é que ele se reúna com o seu advogado, para que o seu advogado consiga então levar esse pleito de angústia ao magistrado que está responsável pelo acompanhamento deste processo, que eu não tenho dúvida alguma que o magistrado se sensibilizará com a dificuldade vivenciada por esse cidadão que não quer outra coisa senão apenas e tão somente o atestamento do seu direito, e o lugar onde se busca o atestamento do direito é o Poder Judiciário. O Horácio Giacomini de Duartina, ele faz a seguinte colocação para você. Gostaria de saber se é seguro fazer compras pela internet, utilizando o cartão de crédito, e o que devo fazer para ter a segurança garantida. Na verdade, hoje nós temos uma série de mecanismos de segurança e de proteção para a realização dessas compras via internet.
Hoje a OAB Bauru mantém uma comissão, que é a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, coordenada pelo Dr. Fernando Targa, e que certamente não apenas este telespectador, mas toda a comunidade poderá procurar auxílio perante a subseção local. Na cidade de Piratininga, Samuel, nós contamos hoje com a nossa representação. O representante da Ordem dos Advogados do Brasil é o Dr. Antônio Carlos Dyer, que tem exercido um excelente papel de representação dos advogados naquela comunidade e faz essa representação com total apoio nosso da subseção aqui central de Bauru. Então eu diria a esse telespectador que existe sim uma série de mecanismos de segurança e que nas dificuldades que ele enfrentar, ele poderá procurar a Ordem dos Advogados do Brasil para receber as suas orientações. Certamente o fornecedor, a empresa que se vale desta maneira de vender os seus produtos tem uma responsabilidade maior. E todo o dano, todo o prejuízo que vier a ser ocasionado ao consumidor haverá de ser ressarcido, haverá de existir uma indenização em prol deste consumidor, pois afinal de contas essa facilitação na compra, quem deve assumir esse risco e todo esse ônus do eventual erro que possa vir a ser ocasionado é o fornecedor. O Marivaldo, ele diz o seguinte: a AHB, Associação Hospitalar de Bauru, vai passar por mudanças profundas, inclusive com os hospitais que serão administrados pela FAMESP. Será que todo este pessoal será demitido? Não será interessante capacitá-los em vez de demiti-los e depois ter custo alto com concursos? A OAB vai acompanhar tudo isso? Conheço profissionais da saúde que estão aflitos, gente que está para aposentar e teme ser demitido. Bom, a Ordem dos Advogados tem acompanhado a questão envolvendo a Associação Hospitalar de Bauru, não é de hoje. Presentemente, a Comissão de Direitos Humanos é que tem cuidado de todos os assuntos peculiares à saúde no contexto da jurisdição da nossa subseção. O Dr. Gilberto Truijo, juntamente com os componentes da Comissão de Direitos Humanos, tem exercido um excelente trabalho de representação e reivindicação dos direitos dos usuários dos serviços disponibilizados pela Associação Hospitalar de Bauru, e também conta com o auxílio do Dr. Fábio Simonetti, coordenador da nossa Comissão de Assuntos Comunitários, e que hoje exerce uma função de conselheiro junto a um conselho criado perante a Associação Hospitalar de Bauru, justamente para que nós possamos exercer uma fiscalização social sobre essas atividades. Quanto aos funcionários da Associação Hospitalar de Bauru, nós já tivemos em uma ocasião anterior até uma reunião com o sindicato respectivo. Há uma preocupação muito grande com esses profissionais que se dedicam ao atendimento da população, como também uma preocupação forte quanto à solução de continuidade destas atividades. O que nós temos acompanhado é que parece que haverá um compromisso, um comprometimento do governo do Estado, a exemplo do que ocorreu inclusive no seio do Hospital Manuel de Abreu, onde o governo do Estado, chamando para si a responsabilidade, ele criou um sistema onde todos aqueles funcionários foram demitidos em um primeiro momento por uma questão de ordem trabalhista, mas foram reaproveitados na nova estrutura de desenvolvimento das atividades. Já tivemos a oportunidade de ver algumas falas do governador Geraldo Alckmin, que tem se mostrado uma pessoa muito preocupada com a questão da saúde no contexto do nosso estado, talvez até pela sua profissão, a sua atividade profissional estar ligada à saúde, e todos nós estamos ansiosos e esperando qual é a saída que o governo do estado dará para essa questão como principal responsável por ela. É importante se dizer que não nos afastaremos deste compromisso de exigir o cumprimento e o respeito dos direitos de cidadania, mas estamos aí ansiosos aguardando a posição do governo do Estado. Acompanhamos a recente filiação partidária do Dr. Durso em São Paulo, com a intenção de disputar a Prefeitura de São Paulo. Pergunta ao Dr. Caio:
O senhor, com sua reconhecida carisma e competência, poderia ser um dos candidatos à prefeitura para Bauru para o próximo ano. Eu aduziria esta pergunta, a minha própria pergunta, se você entende que o Durso deva sair candidato ou se é que você tem alguma informação que realmente ele vai ser candidato, até pela sua ligação com o Dr. Durso. Primeiro, eu me permito fazer a resposta Quem fez essa pergunta foi o Artêmio Caetano, aqui de Bauru, o judoca Artêmio Caetano. Respondo ao Artêmio e também aos telespectadores da TV Prevê, dando conta de que neste momento eu tenho uma missão institucional a ser cumprida, não tenho filiação partidária, e esta é uma fala notadamente voltada para os colegas advogados, esses 3.400 advogados vinculados à minha subseção, que cumprirei a minha missão institucional perante a presidência da OAB Bauru até o seu final. De maneira que nessa próxima disputa eleitoral, com toda a segurança, posso afirmar aos senhores que não fará parte dos meus planos essa participação política partidária. Relativamente ao nome do nosso presidente estadual, Dr. Luiz Fernando Borges Durso, que fez a sua filiação junto ao PTB. Esta sua filiação se deu até por conta de um grande incentivo que ele recebeu de inúmeras autoridades da Ordem dos Advogados do Brasil junto ao Estado de São Paulo, incentivado notadamente pelo advogado e deputado estadual Campos Machado, que é o presidente estadual do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB. E eu costumo dizer que o presidente Durso, ele marcou a advocacia, Samuel. Desde a sua primeira gestão, nós tivemos um marco muito importante de resgate do reconhecimento e da importância do advogado perante a sociedade, perante a comunidade. Houve um saneamento junto às contas da Ordem dos Advogados do Brasil, de maneira que o Durso certamente cumpriu uma missão institucional muito importante. E que agora é momento que pessoas que ostentam esta credibilidade e que têm este compromisso com a cidadania assumam um novo compromisso perante a comunidade e perante a sociedade. Digo que o presidente Durso, se vier a tornar-se candidato via PTB perante a prefeitura, para a disputa da prefeitura do estado de São Paulo, contará com o apoio de muitas lideranças da advocacia do estado de São Paulo, inclusive com o meu apoio próprio, porque é momento que o presidente Durso e que outras autoridades da Ordem dos Advogados do Brasil também contribuam para a sociedade. A missão institucional do presidente Durso foi cumprida perante o nosso órgão de classe ao longo destas duas gestões, e ele cumprirá até o término dessa terceira gestão, de maneira que ainda estamos em um momento distante dessa disputa eleitoral dos municípios, mas ele já conta com incentivo de inúmeras autoridades para entrar nessa disputa eleitoral, e garanto que só o cidadão do município de São Paulo terá a ganhar com esta disputa. O Roberto Rodrigues está achando que você está virando um expert em política. Então ele está perguntando se você sabe alguma coisa sobre a formação aqui em Bauru do Diretório Municipal do PSD, ou a mim, ou ao professor Duda, que é o partido do Kassab. Tem alguma informação? Não tenho nenhuma informação do andamento dessas discussões, até por conta da minha função ser uma função institucional, não tenho uma atividade política partidária, de maneira que desconheço como está as discussões para a montagem do PSD junto ao município de Bauru. Apenas digo o que todos nós sabemos no contexto social, de uma grande discussão que está envolvendo a própria criação do PSD, o deputado Campos Machado reivindica que esta agremiação já seria parte do próprio partido que ele representa na condição de presidente do PTB estadual, e também há algumas disputas sendo levadas adiante perante a Justiça Eleitoral para a verificação e averiguação da validade e da pertinência das assinaturas que foram colhidas para a criação desse novo partido. Bom, o doutor Natanael, ele diz em artigo publicado pela Folha de São Paulo em 11 de agosto,
o professor de Direito da USP, Eduardo Silveira, escreveu dizendo como surgiu o canto do Pique-Pique Ratimbum, na qual diz que os estudantes do Largo São Francisco foram os criadores desta música, que anos depois virou o tradicional Parabéns a Você, com tanta coisa urgente para se discutir. O senhor acha interessante esta publicação? Todo resgate histórico é importante para nós sabermos como as coisas surgiram, né? Acredito que essas informações, embora estejam um pouco atrás das informações mais recentes, que necessitam de discussão ampla perante a comunidade, também merece o nosso respeito, haja visto o resgate histórico da criação dos costumes que são praticados perante a sociedade. Aqui tem uma pergunta interessante do Pedro Valentim. A corregedora do Conselho Nacional de Justiça, ministra Eliana Kaunon, abriu o procedimento e intimou a Associação Paulista de Magistrados a explicar o torneio de golfe com patrocínio de escritório de advocacia e de empresas. O ex-ministro da Justiça, Paulo Brossato, entende que nesses convênios há uma alegação que pode se materializar em influenciamento. O doutor Caio acha o que deste assunto? Penso, Pedro Valentim, telespectadores da TV Prevê, que toda notícia como essa há de ser apurada a fundo. Eu não tenho conhecimento da existência deste torneio, não sei como ele se desenvolveu e como foram efetivados os patrocínios que possibilitaram a sua realização. Seguramente, se houver algum envolvimento ilícito por parte de algum advogado na tentativa de criar o chamado tráfico de influência, que é uma coisa horrível para a sociedade como um todo, certamente os órgãos de corregedoria da OAB não medirão esforços para punir os advogados envolvidos. Nós temos o nosso presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, o Dr. Carlos Mateucci, que é um batalhador da advocacia e que goza da confiança do presidente Dúrcio e do vice-presidente Marcos da Costa, e que certamente são autoridades que estarão atentos a esta questão para a punição dos advogados que tenham se desviado do caminho. Me permito, Samuel, também para registrar nesta atividade de corregedoria dois grandes advogados bauruenses, o professor Ailton José Jimenez, nosso conselheiro estadual, o doutor Edson Roberto Reis, que também é conselheiro estadual, que os dois, o primeiro, o doutor Ailton, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina perante a regional, a turma 10 do TED, e o doutor Edson Reis, julgando em grau de recurso os processos de ética e disciplina, são também duas grandes autoridades de ordem que estão atentas a estas questões. Ambos ex-presidentes da OAB aqui de Bauru. Exato. O Luiz Tadeu, do Jardim Petrópolis, para encerrar a participação do telespectador, é de público e notório que quanto mais bandido comum e corrupto existir, são excelentes clientes para os advogados. A OAB tem algum interesse em reverter essa situação, entrando com uma representatividade junto ao Congresso? Olha, primeiro eu gostaria de corrigir um erro que me parece na observação, que não interessa para os advogados e tampouco para a ordem dos advogados do Brasil o cometimento de qualquer crime ou irregularidade. Nós, advogados, temos uma missão a cumprir, que é justamente permitir com que esse telespectador e todos nós possamos exercer o nosso direito de crítica e não tenhamos que correr o risco de sermos aprisionados ou desrespeitados pela autoridade despótica de plantão. Então, não há qualquer interesse da advocacia que exista práticas de crimes ou tampouco de desvios de conduta, porque a grande maioria de nós, cidadãos deste país, somos cidadãos que respeitam a lei e que no dia a dia temos uma série de pleitos a serem reivindicados, que não a proteção quanto à questão de práticas de crimes. Neste ponto, é evidente que, como uma instituição que tem respeito da comunidade, a ordem se preocupa, sim, com os chamados palcos de discussão.
E onde houver um palco de discussão importante para a advocacia e para a defesa dos direitos de cidadania, certamente a OAB se preocupará com o desenvolvimento das suas atividades. Bom, eu queria repercutir com você sobre a morte da juíza do Rio de Janeiro, Patrícia Scioli, que foi assassinada brutalmente e segundo dizem, há uma lista grande aí de juízes para ter o mesmo fim. Isso amedronta a magistratura? Penso que não. A magistratura, a promotoria, os delegados, os serventuários, todos os demais participantes da família jurídica, como são os grandes advogados que exercem esse munus público de defesa dos direitos de cidadania, jamais poderão se amedrontar diante das práticas criminosas. Foi um ato odioso que ocorreu. Certamente as autoridades maiores da OAB, seja o nosso presidente do Conselho Federal, Dr. Ofir Cavalcante, ou o Dr. Luiz Flávio Borges Durso, o nosso presidente da OAB São Paulo, ao lado do Dr. Marcos da Costa, que exerce uma função de representação junto ao Poder Judiciário para o estabelecimento de diálogo da advocacia com a magistratura. Certamente todos eles estão unidos para que juntos possam dar forças à magistratura e exigir das autoridades investigativas que leve a apuração desses fatos ao fundo para que todos esses criminosos e delinquentes sejam punidos. Quando a sociedade se amedrontar diante desses acontecimentos, certamente nós teremos uma verdadeira baderna e bagunça. E o cidadão respeitado como todos nós somos, deve sim aí um apoio impoluto à magistratura neste momento. A nós não nos interessa nenhum magistrado amedrontado, tampouco um promotor de justiça ou qualquer autoridade. Nós precisamos de autoridades seguras para o exercício da sua função, porque enquanto elas tiverem essa segurança, nós cidadãos teremos os nossos direitos bem respeitados. E a OAB Bauru será um palco de defesa dessas autoridades e estará à disposição de todos os magistrados, promotores e autoridades nesta batalha contra a criminalidade e contra aqueles que apenas pensam em tirar os direitos do cidadão. Um registro que eu tenho certeza que o professor Duda Trevisani gostaria de fazer para você, e levando-se em consideração que a OAB é o órgão da categoria dos advogados e dos futuros advogados. Caio, você sabia que o curso de Direito do IESB Prevê foi um dos melhores avaliados recentemente pelo MEC, entre tudo aquilo que se fala dos ensinos jurídicos desse país, fazendo críticas e fechando muitos deles? Bom, e a segunda coisa que o Duda, eu tenho certeza que iria vibrar com você, é o grande número de estudantes de Direito do IESB Prevê que tem logrado o êxito no exame da ordem. Não tenha dúvida que tenho conhecimento sim, até por conta do fato de ter a honra de integrar os quadros de docentes, de professores do IESB Prevê, e o faço até pelo cumprimento de uma dívida de gratidão com o grupo Prevê Objetivo, que também foi um dos responsáveis pela minha formação enquanto estudante do ensino médio. Para nós é uma satisfação observar que uma faculdade de Direito como o IESB Prevê está alcançando a sua respeitabilidade perante a comunidade, a exemplo do que já ocorre com a Instituição Toledo de Ensino, outra faculdade a qual tenho a honra de integrar os quadros há muitos anos na condição de docente daquela festejada instituição de ensino. Bom, ontem eu fiquei muito feliz quando eu, folheando e acertando as minhas coisas, eu peguei uma foto lá nos meus arquivos e vi a fotografia de uma carinha bastante jovem que se formou junto com a minha filha, na turma da minha filha, no Prevê Objetivo, Dr. Caio. Fiquei contente em revê-lo e você continua com a mesma fisionomia de mais de 10 anos, viu? Fiquei feliz. Bondade sua, o tempo passou para todos nós, mas é com muita felicidade que relembramos disso, relembramos da turma da qual participamos, eu e sua filha, a Flávia. Vai um grande abraço a ela e a toda a família dela. Bom, Caio, muito obrigado por você mais uma vez.
ter aceito o nosso convite, ter vindo participar deste nosso enfoque regional, um telejornal voltado para as coisas desta cidade e desta região, e aproveitamos da sua presença para transmitirmos a todos os advogados, entre os quais eu me incluo, os votos fraternais de uma atividade laboral cada vez mais auspiciosa e que a advocacia continue sendo a precursora e a propulsora da justiça deste país. Muito obrigado a você. Nós é que agradecemos mais essa grande oportunidade que a TV Prevê nos concede. O Enfoque Regional está chegando ao final de mais uma edição. Aos que nos acompanharam, os nossos desejos são de que todos estejam novamente conosco nos horários alternativos desta programação e neste horário amanhã. Muito obrigado, um abraço e até amanhã.